Isso é um tema que eu gosto bastante, porque minha vida sempre foi de ter distância entre as pessoas, né? Eu sempre estou distante da família, dos amigos e tudo mais. E eu sempre gosto de saber como é que a gente se conecta. Como é que... eu mando uma mensagem para você, acabou de chegar. Eu ligo para você agora, estou falando ao vivo e tudo mais. Como é que esse sistema funciona e como é que eu posso contribuir para isso um dia e ser melhorado, né? E aí foi aí que eu me interessei pelo ramo das telecomunicações. E aqui na UFCG eu me especializei nisso e tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer o mestrado lá. E um dos meus objetivos de ir para os Estados Unidos era justamente estagiar numa grande empresa que tivesse acesso a toda essa tecnologia, aprender sobre isso e ter um pouquinho de contato com a cultura americana. Então, o que eu vou abordar aqui é o que é a internet, o que a gente entende por internet. Falar um pouquinho de fibras óticas, de cabos óticos, como é que as redes óticas são distribuídas no Brasil e falar um pouquinho da minha oportunidade de estágio lá nos Estados Unidos. Mas antes de começar, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês entendem por internet, porque eu tenho uma visão técnica e todo mundo tem uma visão totalmente diferente. As pessoas têm uma visão mais filosófica, outras têm uma visão mais também técnica. O que é que vocês entendem por internet? Eu acho bem interessante perguntar. Tecnicamente, o que é a internet, né? É um monte de computador conectado. Basicamente isso. Todos os computadores estão interligados. Você pode falar com alguém que está no Japão. Você pode mandar uma mensagem, a mensagem chega, você responde. E está tudo entrelaçado. Certo? Você pode ter acesso a dados bancários, se você for um usuário com mais intenções. Você pode vasculhar a vida de alguém. Tem toda uma questão de segurança e ética também. E também a parte boa, que são as aplicações, né? Então, assim, o que a internet tem de bom, que eu acho legal, é essa questão hierárquica, né? Que você tem esses provedores de acesso, que é justamente TUI, eles controlam e organizam toda a rede. E a rede é distribuída para a rede móvel. Você tem um celular, você tem a internet via rádio, você tem a internet na sua casa, você tem a internet na sua empresa. E cada rede dessa tem uma característica diferente. Doméstica ela é menor, a rede corporativa já tem uma coisa bem grande. Ela tem servidores, que os nossos sites que você acessa são, na verdade, dados que estão em máquinas, que são servidores. E o que eu acho legal é que quando você vai justamente enviar uma mensagem, essa mensagem ela passa por roteadores, que são roteadores justamente um equipamento que vai rotear os seus dados, né? Vai dar uma rota para ele. Então, por exemplo, se você vai mandar um dado daqui para cá, vai ter uma rota que o sistema vai definir. Existe um algoritmo para isso, existe um jeito de você descobrir qual a melhor rota e justamente o provedor vai te dizer como é que a mensagem vai chegar lá. E no meio desses roteadores você vai ter... Okay. No meio desses roteadores você vai ter fibras óticas, cobre, você vai ter, que são os fios, né? Você vai ter ondas de rádio que vão justamente promover essa conexão. E todas essas mensagens, elas funcionam como protocolos. Então, só para fazer uma comparação, que é um protocolo humano. Você faz uma pergunta e você recebe uma resposta. Então, você faz, oi, tudo bem, que horas são? São 5 horas. Então, o computador funciona da mesma maneira. Você solicita uma conexão, abriu a conexão. Você digita o site lá, e ele te dá todos os dados. Até eu coloquei um exemplo assim, do Plex, aí você baixa o arquivo PDF. É justamente assim que muitos protocolos funcionam. Tem uma variedade imensa de protocolos, eu não vou nem assim, falar, mas em geral eles funcionam dessa maneira. E o que eu acho legal também de falar de protocolo é justamente as redes IPs, né? O que é um IP? Que a gente ouve falar tanto, né? Vai lá na configuração e o que é um IP? É justamente um número que vai definir a sua máquina. Então, por aquele número você vai saber exatamente qual a localização no mundo da sua máquina. A que rede ele pertence, né? Então,
você vai ter um número sempre com uma coisa assim. Isso é um número genérico. Então, isso aqui vai definir uma rede principal e essas aqui vão ser as sub-redes. Então, digamos, esse número vai definir que é o Brasil e você vai ter uma rede menor dentro do Brasil e outras menores ainda que vai chegar na sua máquina. Porque eu acho que cada provedor ele funciona de maneira diferente. Então, eu acredito que seja por regiões e não necessariamente cada máquina vai ter um IP fixo, porque esses IPs é uma coisa que não seria prático. Também tem uma questão de segurança, né? Que você tem sempre aquele ponto de acesso para aquela máquina sempre. Então acho que sempre é bom você mudar. E muitas vezes você está numa rede Wi-Fi e, por exemplo, agora você tem 100 pessoas conectadas e você tem 100 IPs dentro dela. E se você mantiver isso para sempre, você não vai ter dado suporte para outras pessoas entrarem na rede. Então é bom sempre estar renovando e apagando aquelas conexões. Tem toda uma lógica por trás. Isso aqui são sempre números binários e tudo mais. E quando você... tem toda uma conversão por trás. É bem legal como o IP funciona. Mas vamos para frente. Então, você falou da nuvem, né? Eu coloquei aqui como é aplicações populares da internet, né? Navegação que a gente usa, o e-mail, o armazenamento, né? Você falou da parte da nuvem. Os dados ficam armazenados sempre em servidores, então você vai sempre ter o acesso a ele por aqueles servidores que podem estar lá nos Estados Unidos, que podem estar lá na Europa, e que é bem legal. E as redes sociais, né, que a gente sempre usa, todo mundo fofocando no Facebook, todo mundo vendo foto no Instagram, e os serviços que eu acho que também são aplicações bem legais, né? Você falar com alguém que está do outro lado do mundo, você ter aquele aplicativo que você pode fazer uma compra rápida. Então, só assim, pagar conta, exatamente. E só para ter uma ideia assim, de como a gente está usando a internet, ou o tanto de usuários que a gente tem assim, em 2014, né, que até onde o IBGE me forneceu. Estava perto de 100 milhões de habitantes. Então, assim, hoje em dia eu vi que não era o dado do IBGE, mas estava em torno de 120 milhões. Que dá o quê? 60% da população, né? Que ainda é baixo comparado a países desenvolvidos, né? Que dá 80%, 90% da população já está usando a internet. Então a tendência é que a gente compre mais máquinas, que a gente consuma mais celulares, que as pessoas tenham acesso também, que é bem legal também. Então, o que é que provê, o que é que viabiliza tudo isso aí? O principal é a fibra ótica, que é uma coisa tão assim, frágil, simples e que promove a comunicação mundial, entendeu? É um filamento, ele é uma haste, ele é flexível, ele é extremamente frágil, ele pode ser feito de vidro, pode ser feito de plástico e a luz caminha dentro dele. É tudo feito por luz. A sua mensagem no Facebook está passeando por ali por luz. Mensagem é luz. É luz. Literalmente, pô. E o que viabiliza toda essa parte da fibra é justamente a proteção que ela tem, porque é muito difícil de você chegar na fibra e pegar aquela informação. Não é como um fio, que você pode ir lá e lá não tem o isolamento elétrico que aqui tem. Então é muito difícil, acho que nem tem como você abrir uma fibra e ver a luz. Exatamente. Primeiro que ela está sempre passando, né? E aí é tanto que é muito perigoso você abrir uma fibra, porque quando você abre a fibra, a luz que está lá dentro não é visível pra gente. E a potência do sinal que está lá dentro ela é muito alta. Na realidade você não vê, porque a parte, digamos, a frequência das ondas que passam na fibra, elas não são vistas a olho nu, a parte ótima. Acho que está na hora de infravermelho, se eu não me engano. Então é muito perigoso você abrir, porque às vezes a potência está tão alta que você pode cegar. Se você olhar diretamente na fibra,
Você segue. Então, às vezes, geralmente nos laboratórios você está lá operando, então você às vezes usa um óculos. Ou então o pessoal diz assim, quando você for tirar a fibra, cuidado para o laser que está gerando o sinal, está desligado, para justamente você tirar, escapar alguma potência e te cegar. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter bastante cuidado. Então, eu não acho que alguém vai chegar lá no cabo e quebrar e ter acesso à informação justamente por causa disso. Outra coisa boa da fibra é justamente a baixa perda de transmissão, que é justamente quando eu estou falando aqui, se você daqui a 200 metros ninguém vai me ouvir. Então a fibra tem essa vantagem, de você lançar a luz e a luz permanecer ativa por muita distância. Isso. E justamente outra coisa que é a alta capacidade de transmissão da informação. Você pode botar muita coisa na fibra. Tanto que quando você coloca os cabos, você tem geralmente 4 a 6 pares de fibra, que é muito pouco comparado ao tanto de informação que você coloca para transportar, né? Então, assim, a estrutura, estou assim, botando de forma simplificada, é um núcleo e uma casca. E a luz passa a ter um fenômeno físico que chama reflexão total, que a luz ela é refletida dentro, ela faz um zigue-zague. Então ela vai fazendo um zigue-zague até a sua casa. Entendeu? Então, assim, a velocidade da luz... Oi? Foi mal. Então a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, né? Então, como ela está dentro da fibra, ela é um pouquinho menor, porque eu tenho resistência do material, mas não é um menor, é um menor que já é próximo de sair. Então, imagine só aquela mensagem que você está enviando, está viajando, assim, um piscar de olhos, né? Então, eu acho bem interessante. Como é que você coloca toda essa informação dentro da fibra? Eu utilizei cores aqui para colocar luzes de diferentes frequências. Então, o que você faz? A gente chama de multiplexação isso aqui. Você coloca várias cores juntas, você junta todas elas e você joga. E lá no outro ponto você vai receber e você separa todas as cores. Como elas são frequências diferentes, você consegue fazer essa diferenciação. E aí você consegue transportar a informação para onde ela vai. É um processo bem interessante. É uma técnica bem famosa e que já tem assim muitas variantes, porque a tecnologia avançou muito, né? Então, assim, começou daí todo esse processo. É como se fosse assim, separar a informação para depois juntar? É mais ou menos assim. Digamos que isso aqui venha de várias fontes. Digamos que você está mandando uma mensagem, se a Lu está mandando outra, a Alexandra está mandando outra. Para você. Pode ser para diferentes pessoas. Então, elas vão por um cabo óptico só. Entendeu? É quando as pessoas, cada um está usando e eles convergem, né? Eles convergem. Exatamente. E lá no outro ponto onde vai separar, você separa e cada um segue o seu destino. Incrível, assim. É gigantesco. Você consegue fazer comunicações assim, de regiões com poucas fibras. Então é uma coisa assim, espetacular. E é uma coisa tão frágil que você tem que colocar uma proteção gigantesca em volta para justamente proteger toda essa informação, né? Que é justamente os cabos são os cabos ópticos, como é que eles são feitos. Que é a fibra, né? Então, assim, se você colocar o cabo óptico no mar, você vai ter uma proteção para justamente ter uma parte de pressão da água que você tem que proteger, tem que ter todo um isolamento para a água não entrar, tem toda a parte também de proteção de aço, porque pode chegar um tubarão e morder o cabo. Então, assim, você não pode chegar e dobrar o cabo dobrar muito o cabo, porque vai que a fibra lá dentro também quebre. Então isso é um prejuízo enorme. Entendeu? Então o cabo óptico ele tem que estar sempre bem protegido. Falando logo no tubarão, olha aqui, isso é extremamente comum de acontecer, né? Mas hoje em dia é uma foto real. Eu toquei o terror na sala.
aula de vocês não assistir compartilhando, porque esse Felipe vai explicar como é que vai fazer quando todos os tubarões comerem os cabos óticos e não tiver mais internet no mundo, viu? Vai ficar todo mundo assustado. Mas hoje em dia já tá bem melhor quanto a isso, né? Eles colocam muito aço em volta. Já aconteceu. Já. É tanto que hoje em dia já tá assim, toda uma proteção para isso aqui não acontecer, né? É tanto que se fala que além da parte óptica tem uma parte elétrica, né? Porque entre os cabos tem equipamentos e você tem que alimentar esses equipamentos. Tem que deixar eles ligados. Então fala-se que toda a parte elétrica meio que chama a atenção, né? Porque tem um campo elétrico no meio que chama a atenção do tubarão. Exato. Então meio que fala-se que é por causa disso. Pois é, né? E aí, pra vocês terem quantidade de cabos ópticos no mundo, né? É cabo óptico pra caramba, assim. Todo mundo tá interligado. E é tanto que, por exemplo, aqui no Brasil, acho que os pontos que chegam cabo é Fortaleza, Salvador, tem Recife não, Rio, São Paulo, talvez seja Curitiba, talvez. Tem mas acho que lá deve ser só é o ponto de acesso que chega. Tá, a gente tem cabos ópticos vindos dos Estados Unidos pra cá, tem um cabo óptico que acho que vai pra Angola também, tem um novo que vai pra Europa, que tá sendo feito agora. Tá sendo feito agora. Não tem nem terra. Tem do cara da história que toda a informação do caso do Brasil passa comigo. Tem isso, que justamente porque como os Estados Unidos meio que viram que os dados de Dilma e tudo mais, né? Tem toda essa parte de que tudo passa pelos servidores de lá, então eles têm como terem acesso a esses dados, decodificarem e ter acesso. Tem muita coisa por trás. Então, por isso que tem agora esse cuidado de ir para a Europa, para justamente evitar que passe direto para os Estados Unidos. Então, na questão de segurança. Mas a gente tá totalmente conectado. O que eu acho legal é esse aqui, que passa aqui por cima. É tudo gelado, né? Bem legal. Tem o cabo também, a proteção. Isso aqui. Desculpa. Alguém quer ver esse pedaço? Essa é a parte que reveste, que é justamente a proteção, né? Essa é a fibra. Isso foi onde eu trabalhei. Aí eu queria pedir uns 10, mas eles não me deram, só deram um. Mas não tem pra vender, né? Não, acho que não. Acho que pra vender. Acho que você encontra um negócio assim de fibra óptica pra vender, né? Que você acende e aí tudo ilumina, né? Pronto. Assim, o Turi 99? Mentira, que é o mesmo princípio. É, mesmo princípio. Que bafo! Não adianta colocar só de perto, Já vi umas piscinas bacanas que o pessoal teve. Foi Que iluminado lindo o negócio. e dentro fica tudo iluminado, Internet pura ali. mas não fica mais a luz não sai. Tem relógio. Aquela Acho que ali é LED, É o que tem, que você tem um refletor dentro da piscina, você vê um refletorzinho lá, dentro da piscina está toda iluminada, mas não tem luz, sai na parede lá de fora. na sobratura, cada A luz vez. é presa lá dentro. Não é tão comum não, às vezes você mas o do mar é assim não. Só que tem mais, tem bem mais. Eu vou mostrar uns pedacinhos. Eu visitei uma fábrica e eu tirei umas fotos também pra ver. O mar tem que até a questão da ressuscitação, né? Tem a resistência de tração, tem a parte do tubarão também, né? Tem. Então assim, quando você vai ver, eu pensava que o cabo óptico do mar ele era assim, sei lá, dessa largura assim, né? Mas ele não é, ele geralmente é assim, sabe? É porque é tudo isso. Pois é. Mas ele não é tão grande assim, quando a gente pensa, né? Então assim, só pra ter uma ideia da rede. É o quê? Essa é a rede óptica da Oi, né? Que
por onde é que é o Brasil, onde é que tem fibra óptica, então quando a gente vê aqui, ela passa por João Pessoa, né? Ela não, como eu falei, ela não chega a Campina. A Oi, ela tem 2 pontos de acesso por Fortaleza e pelo Rio, principais que vêm de fora, que é justamente uma rede chamada GloboNet, que é uma rede, de toda, de fora. E esses 2 pontos dão acesso pro resto do Brasil inteiro, só pela Oi, né? E de maneira bem prática, como é que se escolhe o lugar? Porque eu imagino que já tem 300 mil variáveis, mas assim, você, qual é os principais critérios? Vai escolher um ponto de acesso? Por que Fortaleza e por que Rio, por exemplo? Olha, pode ser quando deve ter um fator histórico para ser o Rio, porque eu acho que o Rio teve os primeiros servidores da Embratel foram lá, então eu suponho que seja por isso. E a Fortaleza deve ser pela localização, né? Então, para você chegar norte e nordeste, no ponto extremo lá, né? Então, assim, para puxar o cabo. Então, acho que tem toda essa visão estratégica. Não sei se eu estou certo, né? Mas eu sei que o Rio tem uma parte de operadoras aqui. Centro, né? Então é muito mais fácil que os dados passem por lá. Também. E aparentemente parece que vem para Fortaleza primeiro e o outro é o primeiro, né? Exato. Tem outros cabos que eu acho que não passam por Fortaleza, que eles passam direto pro Rio. Eu sei que aqui tem uns 6 cabos assim, que chegam, sabe? E tem outro ponto também que vai para Santos, né? Que ele geralmente liga Rio, aí vem para Santos. Eu acho que esse cabo aqui não vai, mas outros têm um ponto de acesso. Também tem Salvador também. Então, outra rede que é bem famosa é a Rede Nacional de Pesquisa, que é a rede que atende as universidades. Então, você pode ver que está distribuído no Brasil inteiro. E o que eu achei interessante é que tem um mapa falando do histórico, e antes de ter João Pessoa, tinha Campina Grande na rede já. As universidades aqui foram bem pioneiras nesse quesito de comunicação, né? E você pode ver que, tirando São Paulo e Rio, essa parte do sul ao nordeste está toda bem oferecida com uma boa velocidade. São 10 gigabits por segundo. Eu não sei se fica claro para vocês o que são 10 gigabits por segundo. Um bit é uma unidade de informação mais básica do computador. Então, um byte, né? Que a gente geralmente fala no quando vai fazer arquivo e tal, 100 megabytes. Um byte tem 8 bits. Um bit é uma informação muito pequena no computador. Ou ele é 1 ou ele é 0. Que é justamente isso, justamente a história do sistema binário. Ou ele está ligado ou está desligado. Geralmente a gente faz essa analogia. Então, por exemplo, 1 byte tem 8 bits. 1 megabyte vai ter 10 a 6, vai ter o quê? 100 mil, não, 1 milhão, né? No caso, 1 milhão de bytes. Então, ó, imagina giga, né? Giga já é 10 a nona, né? Então, tanto de informação que trafega por essa rede, assim, diariamente. É uma velocidade absurda de dados, que acho que isso já está aumentando. Hoje em dia já se fala em 100 GB para redes, já está na pesquisa nessa parte. Eu não sei se já está implementado nos cabos, mas a tendência é que a gente sempre faça sistemas mais robustos. A rede de serviço eu acho que vai demorar um pouquinho mais, porque a gente também estava me perguntando por que a rede de serviço é tão ruim. É como uma estrada, né? Você faz uma estrada e essa estrada é disponível para X carros. Aí você quer botar 10x carros dentro da estrada, vai ficar congestionado. É justamente o que acontece com o serviço da gente. Eles colocam um serviço, por exemplo, a GVT era muito boa há 5 anos, né? E agora a GVT não é lá essas coisas todas, porque eu acho que eles triplicaram, quadruplicaram o número de usuários e não atualizaram a rede. E aí dá nisso, infelizmente. É uma qualidade de serviço ruim. Isso também. Só pra ter ideia, quando um cabo óptico é rompido, o que é que acontece, né? Isso aconteceu aqui na Paraíba.
1 milhão de paraibanos sem sinal. Aqui, por exemplo, toda semana tem uma ponteira. Só pra ter ideia. Com força na vida. Ou da net, né? Não, Pra mas você ter ideia, é uma coisa grave. Eu não sei nem se esses cabos, eu acho que a gente tá falando, são cabos terrestres. Mesmo assim, é um prejuízo operacional gigantesco, fora prejuízo da gente no dia a dia, né? Você ficar sem comunicação por algumas horas ou semanas. No Brasil, em casos terrestres, viajam Subterraneamente. É tanto que eu acho que do lado da BR, acho que já tem acho que é um caminho para que vai entre Campinas e João Pessoa, acho que é do lado da BR. Que eu lembro que há muito tempo teve uma época, né? Que eu lembro. que o pessoal tava colocando, né? Então eu acho que por lá tem que ser subterraneamente, porque se você colocar no ar, vai ter algum engraçadinho que vai lá e quebrar alguma coisa, né? Então é um prejuízo enorme. Eu não sei nem calcular o tanto de eles botam para investir, né? Então assim, dentro dessa perspectiva de cabos óticos, mas eu tive a oportunidade de fazer um estágio na empresa chamada Tubcom, lá nos Estados Unidos, que é uma empresa que fabrica cabos óticos e ela coloca os cabos no mar e implanta todos esses isso exatamente. E foi uma experiência bem legal e tipo, abriu minha cabeça para esse mundo que eu sabia, assim, por professores falarem em teoria que os cabos vêm pelo mar e tudo mais, mas eu chegar lá e ver como é que eles gostam e tudo mais foi assim, foi incrível. Oi? Então o que eles fazem, eles fornecem tecnologia de telecomunicações para o mundo inteiro. Tanto que eles fazem a maior propaganda, que eles já deram 15 voltas na Terra de tanto cabo que eles botaram. Então acho que foi 490 mil quilômetros de cabo submarino, isso é absurdo, né? Eles estão no mercado há 50 anos ou mais. Eles foram herdados de uma empresa chamada Bell Labs, nos Estados Unidos, que é bem conhecida. Então, meus chefes trabalhavam no Bell Labs, né? Então acho que foi uma honra incrível conhecer o pessoal. E esse pessoal, eles fazem design de sistema, eles calculam quanto de cabo que você vai ter que ter, as rotas, quanto de equipamento que vai ter que ter no mar. É bem legal. E o que eu achei também incrível foi a parte que eles não focam só na parte elétrica, na parte de engenharia. Tem toda uma questão de custo por trás que tem que ser analisada. Tanto quando eles vão colocar o cabo no mar, tem um engenheiro de pesca que tem que conversar com os pescadores. Vai passar um cabo aqui, então você não pode jogar a rede, vai que a rede, entendeu? Vai que a rede pega o cabo. Então assim, imagina como é difícil chegar a um consenso para o cara que está lá pescando todo dia e ter que parar de pescar. Ela quer saber de pescar. Ela quer ficar no pescar. Exatamente, então tem toda uma questão. Da logística, né? Tem todo investimento. Tem. Qualquer coisa. É os espelhinhos dos índios, né? Tem a pesca, tem a pesca profissional, né? Sim, a limpeza também. Tem bastante mais mais difícil de enganar. Tanto que tem um colega meu que estagiava lá também, ele ia, né, pra essa parte de pesca e ele via os pescadores lá cheios de lagosta e tudo mais, né? Não podia pegar, mas ele doido pra pegar pra cozinhar uma lagosta. E fora isso, quando eles vão pra regiões perigosas, tipo o mar Mediterrâneo, tem todo um aparato de segurança que eles contratam, porque existem piratas, a gente, não é brincadeira, existem navios que vão lá saquear, então tem toda uma parte de segurança e proteção que os navios têm que ter para não parar o serviço, né? É um negócio bem complicado. Então, assim, esse pessoal que está no navio, eles passam 70 dias no mar e 70 dias fora. E todo mundo que está no navio, eles trabalham 12 horas por dia. Não tem nada para fazer também, né? Porque, assim, os navios praticamente não tem nada dentro. É só a parte de máquina. Os quartos, eles são assim, são minúsculos, são cubículos, assim, só tem a cama. E é só isso que eles têm, né? E esses serviços eles fazem para durarem 25 anos. Então, quando eles colocam um cabo no mar, o cabo vai durar 25 anos. E geralmente eles fazem
só para ter uma manutenção durante esses 25 anos. Que é uma coisa boa de ter uma indústria assim confiável, e é uma coisa ruim para quem trabalha nela, porque, por exemplo, agora eles estão bombando cheio de projeto, mas daqui a uns 5, 10 anos, todos os clientes que estavam agora pedindo investimento, pedindo projeto, não vão estar lá. Então, às vezes eles chamam de layoff, né? Isso aí, eles dão umas férias pra galera, enquanto a situação melhora, né? Então, então tem uns altos e baixos de estar na empresa dessa. Quando eles estão em operação é muita grana que eles ganham, mas também quando não tá. É tanto que tem uma brasileira que trabalhava lá e ela disse que na época ela foi demitida. Foi demitida não, teve umas férias coletivas por alguns anos, depois é que ela retornou. E umas férias por alguns anos. Exatamente. Mas também é interessante como da esta sociedade e a empresa, né? Porque ela dá férias, você dá férias por alguns anos aqui no Brasil. Não passa Mas, assim, mesmo, você já está entregando currículo para outra empresa, porque você sabe que vai ser chamado de novo. Né? Mas a empresa não, você sabe que volta. Algum dia vai voltar, mas as férias não são remuneradas, né? Sim, não são. Mas é um compromisso, né? Oi? A mão de obra É especializada. Você tem um certo know-how, né? Exatamente. Então é interessante como é que eles fazem e como é que eles lidam com situação de crise. Geralmente nos Estados Unidos, quando eles lançam um projeto, com 3 meses não está dando certo, já muda tudo, para no 4º mês já está com coisa totalmente diferente. Tudo é muito competitivo, então eles pegam tudo na sacada, né? Então, onde é que ela se localiza? Ela tem várias filiais pelo mundo, mas as principais estão aqui nos Estados Unidos, numa cidade chamada Eatontown. Foi onde eu morei, não tem nada na cidade. Nada. Tem internet, com força. Tem nada, é um fim de mundo, mas eu fui lá, feliz que eu tava lá, né? Aí eles têm um porto, que é em Baltimore, que é uma cidade mais legal. E onde geralmente os navios, quando não estão em operação, param por lá. E tem uma Splicing School, que é uma escola para você ter treinamento, como é que monta o cabo, como é que você junta as fibras e tudo mais. E tem as plantas de fabricação, que fica num estado mais para cima, numa cidade chamada Newington, que é onde essas fibras saem coloridas, né? Todas essas fibras são fabricadas, onde é que os equipamentos também são fabricados. Então eles têm uma planta que eles chamam de planta aquática, que é justamente essa planta que vai fabricar o cabo que vai para o mar, e tem a planta, como é que eles chamam? Planta terrestre, que é justamente a parte seca, né? Eles fabricam os equipamentos que vão para a água, mas tem todo um isolamento. Para ter ideia, voltando lá para o mar, esses cabos em azul foram todos dele. Não sei nem se dá pra ver os que estão em prata, mas também são poucos que eles construíram. Então, eles são bem pioneiros aí nessa área. Você tem uma ideia de quanto de cabo que eles já jogaram no mar, né? E um cabo que eles estão trabalhando quando eu estava lá, né? É o cabo que vai ligar Flórida a Fortaleza, que é a Google que está fazendo, né? A Google contratou eles para justamente fazer esse cabo. E eles estão jogando 60 milhões de dólares em investimento nesse cabo. É uma coisa assim, para você ter ideia do quanto de dinheiro que rola nesses projetos. Não só essa empresa tem muita grana, mas principalmente quem contrata tem muita grana. Então, é tanto que uma gerente deu uma palestra lá e ela dizendo que estava numa mesa e eles deram um erro de arredondamento de 10 milhões de dólares. E deixaram pra lá, assim, sabe? Fica assim, como assim? É muito dinheiro, né? Deve ser, né? Deve ser. Então, assim, quem contrata, quem vai ter um cabo desse, vai lucrar muito. A Google é uma empresa muito grande, então... Rapaz, o Google tem muito... Ela não é provedora de internet, mas ela tem muito data center, né? Ela tem muito servidor. Então, todos os dados, por exemplo, Google Drive, né, que está bombando agora para armazenamento. Ela tem um buscador, então ela vai ter
informação lá, tem um Gmail também para você colocar informação no servidor. Então acho que Mais gente, cada vez mais pessoas, mais mais usuários, né? Exatamente. Mais clientes. Exato, exatamente. Fora que esse cabo, eu não sei se é exatamente para isso, mas eu suponho que seja para serviços internos, mas eles também podem vender, né? Podem pegar, tem tanto espaço nesse cabo, você não quer. Então quem compra esse espaço é muita grana que eles fornecem. Então a Google está bem servida. E outra coisa que dá um empecilho para o andamento desses projetos é justamente a burocracia. Esse cabo ele não está sendo lançado no mar ainda, porque justamente toda a questão burocrática no meio. É tanto que quando eles vão implantar o cabo, fabricar 2 anos antes de implantar o projeto, só para resolver a burocracia. E aí eu perguntei quais são os países que mais dão trabalho. Brasil, Índia, Mar Mediterrâneo e tudo mais. Mas é normal, né? Toda essa parte de documentação, de autorização, é normal atrasar e dar problema. Fora que deve ter uma propinazinha, né, que tem que se dar, que é muito comum de acontecer, entendeu? Então, eles não falam, mas com certeza tem. Pra ganhar licitação e tudo mais. Então é uma coisa bem comum. Então, como é que a rede, assim, ela é implementada? Como eu falei, com o cabo, vai ter frente, meio que a ótica, ela vai meio que manter a luz num bom estado. Mas vai chegar uma hora que ela não vai estar no bom estado. Então é como se, por exemplo, a frente estivesse pegando minha voz que está bem baixa e amplificando. Então aqui na frente, justamente, ele tem que tem de 40 a 60 km, fica a luz para chegar nos próximos 60 km e ter outro cara que vai amplificar. E um equalizador que meio que vai a da luz, e você e tudo mais. Esse é um processo que ele não é perfeito, então meio que lá na frente você tem que regenerar seu sinal. Então assim, é uma coisa que você vai ter muito equipamento com cabo e tudo mais, e tem uma alimentação elétrica que eu botei como aqui PFE, que e vai estar lá a eletricidade rolando. Todo o sistema está bem alimentado e não tem problema. Então é uma coisa assim bem interessante, que a quantidade de equipamentos que você usa, fora o custo, né, que tem muito grande para fazer isso. Cada parte, né, vai quebrar um setor da empresa, assim, vai ter ramificações de quem é responsável pelo quê, né? Tem exatamente. Então tem o cara que vai tem o cara que vai projetar tudo isso, vai jogar o cabo e vai decidir quem vai mexer com essa parte de engenharia elétrica, né? Quem decide o número de repetidores geralmente chama engenheiro de sistemas. Então talvez um cara que tem uma formação próxima de elétrica também possa pegar. A engenharia de software talvez dê também. Porque eu acho que a engenharia de sistemas é uma coisa que você tem que ficar aprendendo, não tem uma fórmula, né? Você vai ter aquele conhecimento quando chegar lá e pegar na mão na massa, né? Então, assim, eu acho que talvez até engenheiro assim, de produção dê pra pegar, mas contanto que assim, aprenda bastante. Então, onde eu estava, né? Existe aqui uma parte de monitoramento, da parte de... Porque ele vai saber qual o status de cada repetidor desse. Então ele vai ter que saber, tá com problema, não tá. Então ele tem um circuito aqui que ele envia um sinal pro repetidor e volta. Então eu estava nessa área de monitoramento. Justamente eles estavam fazendo os testes e estavam com os problemas. E eu estava tentando ajudar eles nessas partes.
Então foi bem legal. Não posso assim chegar e dizer o que era, porque eles escondem por contrato, porque tem toda uma ética, porque é um meio competitivo, né? Então eles no contrato, quando você está lá, você assina dizendo que não vai. Justamente. Então assim, para começar assim as fotos, eu visitei o navio, né, da empresa. Tava lá, eu nunca tinha entrado no navio antes, então eu achei bem legal. Quando assim que a gente entra, tem um vão assim, que eles colocam os cabos dentro, né? Então tem todo um cuidado, porque o cabo não pode dobrar. Então sempre vai ter, é tudo bem calculado, né? Para o cabo não dobrar muito e tudo mais. Então vai ter acho que serão 2 vãos assim, com uma quantidade de cabos enorme dentro. Que quando ele vai ser extraído, né, tem uma parte que puxa o cabo lá para frente. E o cabo, quando ele sai, ele vem para cá, para essa estrutura, e vem para essa parte branca. Essa parte branca é tipo um arador. Ele vai lá pro mar e ela tem uma geometria que ela cava no fundo do mar, chega lá na areia, cava, e o cabo ele já vai sendo colocado dentro da parte que ela cavou. Então o navio vai puxando, o cabo vai descendo. E o arador vai lá, colocando, bem robozinho. Só que esse aqui não é um robô, né? Esse aqui é só uma parte, já é uma coisa calculada para justamente ele arar. E aí, só para ter uma ideia da quantidade de máquinas que tem lá dentro, tem muita gente trabalhando aí dentro, é um barulho. E eles trabalham pra caramba. Essa parte. Isso tudo é motores, né? Toda essa parte aqui atrás. Motores. E o cabo fica enrolado, meio que prender, né? Da sustentação. E quando eles colocam o cabo no mar, isso aqui é um robô que tem câmeras na frente, e ele vai checando se o cabo está bem ou não. E aí ele vai cobrindo se tiver algum problema, né? Ele vai corrigir os erros, porque o sistema não é perfeito. Então tem uma pessoa lá em cima com um software que controla todo. É bem massa. E aqui é a vista do convés, onde o capitão fica. É bem massa. E leva um absurdo para eles colocarem esses cabos, tanto que às vezes eles colocam o cabo e tem uma falha no cabo que está dando que escapa uma corrente elétrica. Então a gente tem que voltar, trazer o cabo de volta e ver em que ponto do cabo que está dando problema para corrigir. Então assim, o engenheiro que lidera isso aí deve ter uma dor de cabeça muito grande. Depois de ir pro navio, a gente foi lá na Splicing School, que é a parte que eles treinam o pessoal para fazer os cabos e juntar as fibras, né? Então isso, os cabos se juntam, é uma junção, né? Então eles colocam toda essa proteção, porque a junção é um ponto bem problemático, né? Então quando você junta 2 fibras, tem uma tendência de você ter um problema, porque ela não tá, é um material, né? É um material, é vidro, né? Então você não tem suas limitações, você não chega e só junta, né? Porque você só juntado vai ter uma perda de sinal lá na frente. Então você tem que juntar ela mecanicamente. Então, tem toda a adaptação que eu vou mostrar mais na frente. Quando você junta a fibra, tem uma máquina só para isso. Ela esquenta, posiciona a fibra, alinha direitinho e ela cola. Aí, quando você cola a fibra, a máquina já diz, tem tantos por cento de perda. Aí por aí você mede se a colagem tá boa ou se não tá. Perda ele diz aqui. Aí o cara tem que analisar se foi bom, se não foi. É tanto que ir ajustando. Essa perda ela é baixa, mas não é ótima. Foi tipo um estagiário também que deixaram fazer lá. E ele disse, isso aqui não tá bom. Então, eles têm um critério bem rígido. Você coloca que eles analisam as perdas na fibra, tem todo um raio-x que eles tiram e vê se está tudo ok.
Então resolver. E leva um tempo pra consertar se der algum problema, né? E às vezes a gente não tem paciência. E eu entendo também que a gente tá pagando pelo serviço. E também mal acostuma. Mas eu entendo que algumas empresas elas também não têm uma ética muito boa com os clientes, que também é um mal nosso. Então assim, tem as duas coisas. Tem a parte. Essa coisa que, por exemplo, pra você passar um carro, você você é um carro, mas tem pessoal que está trabalhando, você tem que ir embarcado, fumar, então não sabe daqui, trabalhando, e eles são profissionais treinados, é gente com formação, alunos mestrado, doutorados, famílias, e a gente abstrai tudo isso para uma... Porque a gente quer só Exatamente. Fora o controle. Exatamente. A gente tá falando só do neutro, né? A gente tá falando da relação imensa de poder que há por trás. Eu acho que a manutenção desse negócio é bem mais complicada. Quem tá numa Oi da vida, numa GVT, que às vezes o sistema ele tá mal projetado para a quantidade de usuários e você tem que dar conta mesmo assim, né? Você imagina o quebra-cabeça, né? E assim, falando, quem quiser, eu sempre falo assim, de oportunidades fora do país, né? Lá fora o custo de vida é muito alto. Aqui as universidades em geral elas são grátis, a gente paga indiretamente por via de imposto, né? Mas lá fora as universidades tendem a ser privadas, então é sempre bom se planejar aí, ter um apoio. Então existem fundações aqui no Brasil que fazem isso. Tem a Fundação Estudar, que é bem conhecida. Tem a Fundação Lima, que são parceiros meus também. Tem o pessoal do IAI, que eles auxiliaram muito o governo brasileiro com Ciências Sem Fronteiras. Eles também têm bolsas disponíveis. E tem essa oportunidade que eu acho também bem legal do governo da Inglaterra, de chamar alunos de fora para cursar um ano lá, fazer um mestrado, para eles retornarem aos países. Eles dão bolsas também. Então, se alguém tiver interesse, pode vir me contactar por e-mail, estou no Facebook e o LinkedIn também. Inclusive para vocês. Mandar uma fibra ótica, manda um. Obrigado, gente.